Olá, oitavo ano. Bom, essa é a nossa primeira aula e eu quero me apresentar. Meu nome é Marcela Portela e eu sou a nova professora de redação de vocês. Como até agora a gente só estudou por meio de estudo dirigido, né, propostas de redação, e aí a gente conseguiu encerrar o volume 1 do livro, eu preciso revisar os conteúdos com vocês. De que forma a gente vai rever esses conteúdos? A gente vai passar cada gênero textual estudado até aqui. Então, foram 4 gêneros que a gente estudou até agora: a crônica, o gráfico, o infográfico e a reportagem. Vamos iniciar pela crônica, que é um texto literário baseado em acontecimentos do cotidiano, do dia a dia. Porém, a crônica não tem um caráter informativo como tem a reportagem. A crônica está mais como uma fotografia muito pessoal da realidade. Então é como se o autor da crônica captasse um determinado momento que outras pessoas não são capazes de captar e mostrasse ao leitor a partir da sua ótica, da sua visão, aquilo ali. Ela não é necessariamente fiel à realidade. Ela é uma interpretação do autor daquela realidade. Existem 3 tipos de crônica. A primeira é a narrativa. Então, a crônica que é narrativa, que é a mais comum, ela traz todos os elementos da narrativa. Um narrador, que pode ser um narrador personagem e vai estar em primeira pessoa, ou um narrador observador em terceira pessoa, traz também um tempo em que aquela narrativa acontece, um determinado espaço em que aquela narrativa acontece, personagens, tem uma linguagem informal e, por vezes, bem-humorada também. Ela pode ser reflexiva, e aí ela vai trazer uma reflexão um tanto filosófica sobre os seres humanos, por exemplo. Vai apresentar um discurso indireto, na maioria das vezes, e uma linguagem subjetiva. E ainda ela pode ser uma crônica argumentativa, que vai ser redigida em primeira pessoa, no caso eu, e vai expressar o ponto de vista do autor a partir daquele fato cotidiano que ele está contando. O gráfico, ou melhor, os gráficos, eles são representações visuais de dados. Então, eles são compostos por imagens. E eles também têm tipos diferentes. Os mais comuns ou os mais utilizados são o gráfico em forma de pizza, o gráfico em forma de coluna, o de barras e o de linhas. Saindo do gráfico, a gente chega ao terceiro gênero, que é a reportagem, que relata detalhadamente fatos ou acontecimentos e exigem um planejamento que é chamado de pauta. Além disso, a reportagem deve ser pautada pela verdade, deve retratar a verdade e ainda ter uma relevância, uma importância para a sociedade, na sociedade. Ela ainda pode ser escrita de 3 formas. Ela pode ser uma reportagem de caráter expositivo, que é nada mais nada menos que a simples narração dos eventos. Ela pode ser uma reportagem de caráter interpretativo, que vai contar com a opinião do repórter, ou ela pode ser uma reportagem de caráter opinativo, que vai apresentar uma opinião do repórter e ainda vai buscar persuadir ou convencer o leitor. A estrutura da reportagem, ela conta basicamente com o título, um subtítulo, que é uma linha fina que vem abaixo do título, com informações mais profundas sobre o que o título vem revelando. O lead, que é o primeiro parágrafo, que vai conter as informações mais importantes daquela reportagem. E o corpo da reportagem, que é todo o detalhamento. A linguagem desse gênero costuma ser formal, clara, direta e objetiva, ou ainda imparcial. E agora chegamos ao último gênero, que são os infográficos. Textos que reúnem imagem e dados com o objetivo de garantir rapidez e eficiência na comunicação. Os infográficos estão presentes geralmente em jornais, revistas e sites, e eles também são considerados textos jornalísticos. A estrutura dos infográficos conta com títulos, imagens e
pequenos textos, pequenas informações acerca dessas imagens. Os gráficos que a gente tinha estudado anteriormente também podem ser utilizados nos infográficos, só que aqui com um complemento, com uma informação complementar, um textinho complementar. Espero que tenha ficado bem claro. Se restar alguma dúvida por parte de vocês acerca de qualquer conteúdo, acerca de qualquer gênero textual ou ainda das produções textuais que eu tenho mandado, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. Muito obrigada!